Volta e meia me perguntam sobre inveja. Me perguntam como lidar com a inveja, me perguntam se eu sofro com inveja, se eu me preocupo com quem tem inveja. E sobre isso, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que inveja não é admiração. Inveja é você ver no outro uma coisa que você gostaria de ter e você não querer que o outro tenha. Não é você ver no outro e você querer. Isso é mais admiração, né? Então, se você está vendo uma pessoa que você está vendo que tem algum atributo legal, que tem alguma característica, que conquistou alguma coisa, e você olha para aquilo e você fala assim, poxa, eu queria muito ter isso. Isso não é inveja. Isso é uma admiração. Isso é um sentimento que pode ser muito positivo, inclusive. Inveja é quando você vê e você não pensa que você queria ter. Você pensa que você queria que o outro não tivesse. Que você olha e você fala assim, por que ele tem e não tem? Quando você se compara dessa maneira, quando você começa a julgar se tem mérito ou não tem o que o outro está fazendo, aí é inveja. Quando você começa a se sentir pior, quando você começa a se incomodar, não que você não tem, mas que o outro tem, isso é inveja, né? E note como a inveja não é sobre o outro, é sobre você. Sobre você se sentir mal com o outro. Não é sobre o que o outro tem, não é sobre o que o outro fez, não é sobre o que o outro... É sobre você, né? Então, a primeira coisa é a gente entender isso. Que é sobre quem sente. Então, quando me perguntam, como que você lida com a inveja? Eu não lido. Não sou eu que sinto. Entendeu? Eu não tenho esse sentimento, né? As pessoas perguntam isso, pensam, muito no sentido de outras pessoas terem inveja, né? Eu falo, quem tem que lidar é a pessoa que está se sentindo dessa maneira. O veneno é dela. É ela que está remoendo esse sentimento negativo. É ela que tem que lidar com essa coisa ruim que existe dentro dela, que ela olha para o outro e fala, tá errado que essa pessoa tenha isso, ou que essa pessoa seja isso, ou que ela tenha, que ela conquiste isso. É ela que está sentindo, é ela que tem que lidar. E o que ela sente tem zero poder sobre o objeto da inveja dela. E isso é outra coisa que a gente tem que lembrar. Se a pessoa está lá sendo invejosa, né, tendo inveja, direcionando isso para mim, para você, o impacto que isso tem na nossa vida, o sentimento, só o sentimento é zero. Zero. Não tem nada que o puro sentimento da inveja gere de negativo no outro. Zero. Ah, Cris, mas uma pessoa invejosa pode agir de outra maneira. Pode, de fato. Aí são outras coisas que vão se adicionar à inveja. Mas o sentimento da inveja, ele é inofensivo ao outro. Ele envenena quem sente. Né? Então, claro, se a pessoa invejosa fala assim, eu tô sentindo essa inveja, eu tô me ressentindo do fato que essa outra pessoa tem essa coisa, então eu vou lá prejudicar essa pessoa. Legal, aí ela está tomando uma ação. Né? Isso, óbvio, tem um efeito negativo, mas o sentimento, não. E, em geral, tem uma barreira muito grande entre o sentimento e a ação. Né? Tem tanta coisa que a gente sente e a gente não age nela. A inveja não é diferente. Para a pessoa que está sentindo essa inveja, ela tomar uma ação negativa, que ela pode ser pega tomando, que alguém pode ver, e aí saber que ela está fazendo aquilo por inveja, né? Assim, tem um risco grande da pessoa realmente tomar uma ação para tentar prejudicar a outra, entende? Então não é muito provável. A maior parte das pessoas que tem inveja, elas têm silêncio. Né? Elas ficam lá se ressentindo do outro, mas elas não necessariamente elas tomam uma ação. O máximo que elas podem fazer, não o máximo, mas assim, o que na maioria das vezes elas fazem é falar, né? São palavras. É falar mal, é criticar, é desdenhar daquela coisa que ela queria ter, ela não tem, que ela se ressente que você tem. Mas até isso tem um risco. Porque se tem uma pessoa que se ressente de outra,
E aí ela começa a falar mal dessa pessoa por causa disso, né? Vindo desse lugar da inveja. Isso vai pegar mal pra quem? Quem que vai ficar mal nessa foto? É a pessoa que tá lá cuidando da vida dela, tendo as conquistas dela, correndo atrás do dela, ou a pessoa que é invejosa que tá falando mal? Então, assim, de novo, a gente precisa saber separar o que é dos outros do que é nosso. Não, não nos pertence. Não nos pertence. Mesmo que a pessoa esteja falando, mas a pessoa está falando, está me criticando, tá bom. Isso tá feio para quem? Tá feio para você ou para ela? Tá feio para ela. Assim, deixa ela se afogar no veneno dela. Tem uma frase famosa que eu acho que é do Churchill, mas depois eu vou procurar para ver, para lembrar. Que é mais ou menos o seguinte: nunca atrapalhe seus inimigos quando eles estão cometendo um erro. E é isso, assim, a pessoa não gosta de você. Ela tá se colocando numa situação que vai fazer ela parecer pior. Deixa ela, não atrapalha não. Deixa ela mostrar a verdadeira índole dela, né? Deixa ela colocar pra fora, pra todo mundo ver de onde está vindo isso. Não atrapalha não, deixa lá. Sabe? Porque não vai ficar feio pra ninguém, só pra ela. Isso tudo, tô falando aqui, partindo do princípio, né, que a gente está falando sobre inveja, sobre a perspectiva da pessoa que é o alvo da inveja. Mas eu não podia encerrar esse assunto sem falar, sem pelo menos mencionar que todo mundo aqui está sujeito a sentir inveja, tá? Somos todos humanos. Não adianta a gente ficar aqui falando, nossa, que horror! Eu nunca... Somos todos humanos. Somos todos humanos falhos, miseráveis. Todos nós somos capazes de sentir inveja. Todos nós hoje já sentimos inveja, ainda vamos sentir inveja. Então, é muito importante a gente estar o tempo todo também olhando pra gente. A hora que der aquela vontade, aquela coceira de falar mal de alguém, de criticar alguém, parar e pensar de onde está vindo isso. Se não está vindo de um lugar de inveja, se o problema não é a gente. Senão a gente que está, então, nessa cadeira, de olhar para o outro e achar que o outro não deveria ter aquilo, não merece. E quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar isso? Ninguém está imune, não. Somos todos humanos. Todos humanos. A gente tem que estar o tempo todo pensando se a gente não está errado, se o que a gente está sentindo não está vindo do lugar ruim, se não é a gente que está do outro lado da conversa agora, se não é a gente que está tendo inveja. Tá bom?